Então, nós já estamos no ar, e aí o meu assistente fica aqui do meu lado, vendo se tem alguém mais para entrar ou para a gente fazer a, a troca, não é? E acho que a gente já começa, já foram feitas as apresentações por detrás da câmera, não é? E vocês falem para não me deixar muito nervosa aqui, falando só, achando que eu estou falando sozinha, né? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. Olá, seja bem-vindo. Um prazer poder falar com vocês e rever os amigos, né, que a gente teve. E uma honra participar do projeto. Isso, que maravilha, que bom poder estar com você novamente. Bom, da minha parte também, boa tarde, Sandra, boa tarde a todos. Fico muito satisfeito de poder estar aqui contribuindo com esse projeto, que realmente é muito emocionante, do ponto de vista sentimental e extremamente relevante sob o aspecto histórico. Muito feliz. Que maravilha. E vamos também aguardar, a gente divulgou bastante, vamos aguardar que as pessoas participem, né? Chamamos amigos, divulgamos bastante, mas a gente também sabe que durante a semana, mesmo sendo pandemia, esse horário é difícil também, né? A gente optou por um horário diurno em função da noite também das pessoas quererem fazer as suas tarefas, né? E vamos ver no que dá, mas é um material de cunho cultural, com certeza importante para todos nós e para a divulgação, porque essa revista já tínhamos o intuito de lançá-la ela física, e devido à pandemia não foi possível a continuidade dela. Mas, no fim, apareceu este trabalho, né, do edital, que a gente pôde contribuir um pouquinho fazendo esse trabalho direcionado a museus, mas também levantar um pouco dessa nossa história, que é a história de nós termos vindo a Camaquã, que com o Antônio, que é a pessoa que idealizou o projeto da construção do Barco Seival, né? E então estamos reunidos aqui hoje. Então vamos, eu acho que fazer a abertura oficial para que depois possamos colocar isso para as pessoas terem acesso, né? Então, começamos dizendo que estamos realizando este trabalho fruto do incentivo da Secretaria do Estado da Cultura, a SEDAC, por intermédio da Associação Pro Ensino Superior em Novo Hamburgo, USPEU, a FEVALE, que é a universidade localizada no município de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, que disponibilizou para os projetos, né, que fossem feitos através de um conteúdo virtual e que chegasse até, neste momento, até as pessoas, né, nesse momento de pandemia. Dizer que hoje é dia 14 de agosto de 2020, estamos em Camaquã, Costa Doce Gaúcha, extremo sul do Brasil. E te perguntamos, a mim, a nós todos, você conhece o museu da sua cidade? Foi a partir desse questionamento que nos levou a buscar e hoje compartilhar com todos essa experiência desafiadora de produzir um trabalho de mostra virtual nominado Revista Cultural Asas Museu Vivo, onde até então a palavra museu nos remeteu a locais restritos e a espaços físicos.
Estamos reunidos aqui hoje os participantes que colaboraram e que nos ajudaram a montar este trabalho. E vamos às apresentações. Primeiro, eu gostaria de agradecer e de apresentar, que é o nosso convidado muito carinhoso, né? A gente diz um convidado especial, que nos brinda com a sua presença, que é o Rodrigo Trespache. Rodrigo é natural de Osório, litoral norte gaúcho, com a formação em História, em mais de 2 décadas de experiência como pesquisador e genealogista. É colaborador do Instituto de História Regional da Universidade de Mainz, na Alemanha, e autor de 12 livros. Trespache é autor das editoras HarperCollins Brasil e Leal Brasil. Também é autor de artigos e reportagens para jornais e revistas brasileiras e internacionais. Em 2015, foi um dos 6 pesquisadores biografados no livro Famílias de Origem Alemã no Rio Grande do Sul, como homenagem pela contribuição dispensada à pesquisa da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Em 2017, foi o patrono da 32ª Feira do Livro de Osório, no Rio Grande do Sul, e homenageado pela me perdoe, depois eu vou pedir para te corrigir, AMB de São Paulo, pela obra dedicada à pesquisa da imigração alemã no Brasil. E tem sido convidado a ser patrono da Feira de Livros por mais municípios, inclusive a nossa aqui de Camaquã, da 39ª, que foi no ano passado, em 2019. Seja bem-vindo. Você é a nossa autoridade aqui hoje em pesquisa. Boa tarde, Sandra, mais uma vez. É um prazer poder falar com vocês, né? Com o Antônio também, que a gente teve a oportunidade de ficar no ano passado durante uma semana inteira em Camaquã, né? Na região, para auxiliar, digamos assim, na divulgação do livro e da leitura, que é um trabalho que eu tenho feito já há algum tempo. Sempre digo que acho que mais importante de divulgar o autor individual, né? Óbvio que a gente gosta de ser homenageado, gosta de ser lembrado, mas acho que a principal função nossa nessas feiras de livro e nessas atividades que a gente faz é divulgar e promover, tornar visível, né, com o nosso trabalho também, a importância da leitura e do livro na formação do cidadão brasileiro, e em especial, obviamente, que, puxando a brasa para o nosso assado, os livros de história, né? O Brasil tem uma dificuldade muito grande de conhecer a própria história. A gente observa que as pessoas gostam muito de falar em Europa e outros países, quando a gente lembra de museus e de fatos históricos, e esquece a própria história, né? Nossos próprios museus, nossos centros de memória e nossos personagens históricos também, né? Sejam eles bonzinhos, né, os mocinhos ou bandidos, a gente tem dificuldade de lidar com essas questões. Então, acho que é importante, muito importante, e parabenizo de antemão já o grupo, assim como eu havia parabenizado no ano passado, pela iniciativa do Antônio, pela iniciativa das pessoas com que ele contatou e com que ele conta para tocar o projeto à frente, né, no caso específico do Seival, porque são projetos assim que fazem com que as pessoas tenham interesse, despertem a vontade, a curiosidade de participar da atividade da história, de conhecer a história, de poder frequentar o museu, de poder conhecer, né, os lugares. Eu tive a oportunidade ano passado de visitar alguns lugares de Camaquã que têm ligação com a história do Rio Grande do Sul, da qual eu gosto muito também. Fiquei muito contente por encontrar pessoas aí em Camaquã e na região que tem esse interesse, que tem essa vontade de se juntar a pessoas e de ir à frente, de promover e fomentar
atividades ligadas à cultura e à história do Rio Grande do Sul, principalmente. Então, obrigado pelo convite e parabenizo a todos por participarem desse lançamento da revista virtual do Museu Vivo, dessa nova fase, digamos assim, do projeto, agora que nós estamos em pandemia, que a gente não pode vivenciar isso fisicamente. Também é uma nova experiência, acho que não só para mim, mas para todas as pessoas, de ter que interagir de alguma forma e manter viva essa memória, que já é, como eu falei, difícil no Brasil, mas manter ela viva agora de forma virtual. Então, aumentando até, inclusive, o alcance do público, né? Não mais sendo apenas regional, mas dando visibilidade maior, né, para o Estado e para o Brasil, e quem sabe para o mundo, até porque nossa história aqui tem ligação com outros países, né? A gente sabe no caso do Ceibal, por exemplo, que tem um olhar muito especial, por exemplo, pela Itália, né, que tem a ver com Garibaldi, enfim, toda essa questão toda. Então, não é uma questão apenas local, mas de interesse mundial. Isso mesmo, um trabalho desafiador. O som dele parou. Eu não sei se preciso falar mais algum. A gente pode ir conversando de forma mais informal, não sei? Vamos começando. Eu só apresento a todos e aí a gente pode... tá bom. Aí conversando. Né? Gostaria de apresentar também a Thaís de Oliveira, que é a nossa museóloga, né, responsável pelo nosso museu. Então, Thaís tem residência em Arambaré, aqui no Rio Grande do Sul, é bacharel em museologia pela URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é a museóloga responsável pelo Museu Municipal Divino Alziro Beckel, desde junho de 2017, aqui em Camaquã. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Sandra. É um privilégio estar falando contigo de novo. Boa tarde para ti, boa tarde a todos os demais. E acho que é sempre uma grande alegria, né, poder estar falando em memória, poder estar falando em museu, né, que agora consegue esse espaço maior, né. Diante a pandemia, as pessoas parece que estão procurando um pouco mais esses meios de arte, de cultura. Isso é uma coisa que me deixa muito, muito satisfeita, muito contente por estar aqui hoje com vocês. Que bom que você é a guardadora. Guardiã. A guardiã, isso. Vamos apresentar Jairo Scholl Costa. De São Lourenço do Sul, bacharel em Direito pela UFPEL, é advogado, historiador, escritor e autor de 3 livros. É mestre amador habilitado pela Marinha do Brasil, é conferencista e palestrante sobre navegação e imigração pomerana alemã. Possui artigos publicados sobre o tema no Brasil e no exterior. Scholl, seja bem-vindo. Satisfação, Sandra, está aqui. Prazer conhecer os demais, o Antônio, obviamente, conheço. E eu fico muito encantado sempre quando nós tratamos essa questão do Ceibal, da questão da Lagoa dos Patos, da questão Farroupilha, mas porque, como falou, né, agora bem há pouco o nosso outro convidado, há uma dificuldade muito grande do brasileiro de se inteirar sobre a sua própria história. Ele conhece geograficamente assuntos distantes, locais remotos, inclusive, mas sabe muito pouco sobre a sua própria realidade. Eu acho que é uma questão até de como foi formada a nossa cultura e na qual nós nos subvalorizamos. Nós nunca prezamos, nunca demos ênfase realmente às nossas raízes, à nossa identidade. Procuramos sempre na história de outros ou em locais distantes, achar que é mais importante, o que é melhor, e quando se sabe que essas coisas todas não são assim. Nós também temos uma história interessante, importante e viva. Então, quando eu vejo esse movimento, esse trabalho idealista do Antônio Carlos em
reconstruir, né, o Seival, que com ele não é só o barco, com ele vem as emoções, vem a história, vem as lendas, vem as tradições, vem toda uma cultura que emerge, vamos dizer assim dizendo, a respeito do nosso povo, das nossas tradições, e sobre a própria Lagoa dos Patos, que é esse verdadeiro mar interno, e tão pouco conhecido. Então, tudo isto é muito importante e nos enriquece muito. Então, eu fico feliz, de algum modo, poder, né, contribuir para esse esforço, que eu tenho certeza vai colher frutos muito bons no futuro, aqui e além fronteiras. Tenho certeza disso. É isso. É verdade. E um esforço de cada um de nós, né, que percebem, né, essa história existente, percebem a necessidade da mudança. Não é? Também vamos apresentar Antônio Carlos Rodrigues, natural de Passo Fundo, que está, né, temporariamente em Camaquã, professor estadual com mestrado em educação pela UPF, idealizador do projeto Seival e os Caminhos de Garibaldi aqui, mas anteriormente também com o projeto, me perdoe, Antônio, vou pedir para ti continuar. O projeto de Passo Fundo. Olá, está ouvindo? Tu não está com o microfone ligado. Sim. Ouvimos perfeitamente. Está bem agora. Fala mais alto. Não estamos ouvindo. Tem que falar bem alto, eu acho. Sim, ouvimos. Está ouvindo? Eu não, eu estou muito baixo. Eu não escuto. Não. Leva para ele esse fone lá. Então, a gente vai providenciar, levar um fone lá para ele, que nós estamos só para dizer que nós estamos no mesmo local, só em ambientes diferentes, porque nós somos casados. E aí eu sou esposa do Antônio, vamos continuar. Por isso estamos envolvidos, engajados juntos nesse projeto, né? E ele saiu um pouquinho, vai pegar um fone de ouvidos, porque deu algum probleminha lá. Mas... Enquanto ele vai arrumando o microfone, a gente pode ir comentando alguma coisa, né, Sandra? Sim. Eu até acho que eu estou tendo retorno de vocês, não sei se tem se o teu computador tá ligado, isso volta o som com eco. Então já vamos ver. Eu acho que é o áudio do Antônio ali que está muito alto. Então ele vai colocar o fone, eu acho que já... Veja se melhora, Rodrigo. Ok. Agora não escuto. Escuta. Vamos ver se ele consegue. E agora? Eu consigo ouvir. Não. Sandra, não está ouvindo? Vamos ver. Eu estou ouvindo, tranquilo. Está ouvindo? Eu estou ouvindo alto e claro. Ótimo. E a Thaís está ouvindo também? Bem baixinho, mas vamos tentar. Eu também ouço bem baixinho, mas pode continuar, Antônio. Vamos lá, então. Pois, o meu primeiro projeto que eu participei em Passo Fundo é um projeto chamado Navegar, e é um projeto junto com o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, que tinha como uma das questões importantes a navegação, porque a gente fez um trabalho de percorrer o rio Passo Fundo, né, para sensibilizar a população e os adolescentes que a gente trabalhava, fazendo ele percorrer pelo rio. Construímos barcos lá, veleiros, e a gente percorreu o rio Passo Fundo. Quando a gente pensou e começamos a organizar a ida pelo rio Jacuí, que também queríamos fazer desde a nascente até o mar, a ideia de construir um barco que desse uma repercussão do ponto de vista histórico
veio através de uma proposta de um professor historiador de Passo Fundo, Paulo Monteiro, que sugeriu o lanchão farroupilha. E esse lanchão farroupilha que ele sugeriu, eu não tinha ideia do como que ele era, por conta de a nossa história que a gente tem do movimento farroupilha no Rio Grande do Sul, através das escolas, não se aprofunda nessa questão náutica. Então, quando a gente começou a pesquisar sobre esse lanchão, e a gente começou a ver o quanto de importância ele tinha, o quanto emblemático é essa embarcação para a história rio-grandense. Então, a gente viu que a história já não era algo simples, porque a primeira proposta era trabalhar a questão do meio ambiente dentro desse barco, né? E chamando atenção para o barco e o ambiente água, né? Onde a gente teria um apelo maior para falar sobre educação ambiental com as crianças, com os adolescentes que a gente queria trabalhar. E só depois que a gente começou a entrar mais a fundo na história mesmo, ou seja, pesquisar, estudar, viemos a Camaquã, conhecemos o museu do Zeca Neto, que é Divino Alziro Beckel, isso? E que a gente viu o quanto tinha de importância essa embarcação para a história regional, é que vimos que a história, nesse caso, ela não vai ser uma parte, ela vai ser um grande apoio para o trabalho de educação ambiental. Então, foi surpreendente o quanto importante é essa reconstrução, mais do que a gente pensava lá em Passo Fundo, pensando só na navegação ou só na questão ambiental. Então, surpresa positiva. Quando chegou aqui, a gente teve um apoio muito grande, continua tendo um apoio muito grande ao projeto de reconstrução dessa embarcação, né? E que ele está ali, só que é muito pressionado a fazer um trabalho a não parar, a ir à frente. Se a minha gravação não vai gravar nada, que tá. Uma interação com muitas outras coisas para além do que a gente planejava lá em Passo Fundo antes de sair. E é interessante, né, Antônio, a gente perceber o quanto dentro de um projeto, o quanto dentro de uma embarcação se pode tratar várias questões, né, além das questões culturais, a própria questão histórica, obviamente, mas ambiental, turística para a região, né, envolve uma série de fatores em que todas as pessoas, aqui a região se beneficia, né, e aí eu volto a falar, como eu tinha falado no começo, quanto é pouco explorado isso no Brasil, né, quanto a gente poderia explorar mais o quão rica é a história brasileira. A gente tem que falar da questão brasileira, mas a questão gaúcha aqui, por exemplo, e o quão pouco ela é aproveitada para atuar em vários setores, né, não só a questão histórica propriamente dita, né, biográfica de algumas personalidades, mas que envolvam, né, questões ambientais, como tu bem tratou aí, e essa é a ideia do projeto, mas que possibilitam, por exemplo, inclusive, a questão turística para municípios que têm dificuldade de arrecadação, desenvolver questões culturais e históricas também é uma fonte de renda para o município, né, e para as pessoas da região. Então, e eu acho muito difícil entender como o Brasil ainda não se deu conta disso, né, de quanto é rica a sua história, de quanto pode se explorar a história própria do país para poder, enfim, melhorar e qualificar na questão da renda regional para uma série de outras coisas, né, que é o que acontece, por exemplo, com Portugal, por exemplo, um país europeu pequeno, minúsculo, em que a renda do país hoje, a receita do país hoje é basicamente turismo, né, porque eles não têm indústria, não têm... Então, se desenvolve o país em várias áreas, e cada cidade tem uma questão histórica para desenvolver, e o país, basicamente, quase todo ano, ele ganha prêmios internacionais ligados à questão turística, e é óbvio que quando a gente fala de turismo, essas questões envolvem as questões ambientais, como tu falou aí, o trato da questão ambiental, que hoje é um tema importantíssimo em sala de aula, a questão histórica, como a gente já falou, né, de conhecer a própria história, enfim, como o outro convidado falou ali, a questão do sentimento, né, das sensações, né, de explorar isso, e aí envolve o turismo, né, de poder participar de algo assim,
quando eu fiquei sabendo do teu projeto, né, a gente conversou naquela semana da Feira do Livro, eu fiquei muito empolgado, porque fica assim, pô, a gente que gosta da história, conhece a história, tem um conhecimento documental do assunto, poder vivenciar isso, estar num barco ou numa região que constrói o barco, que proporciona às pessoas essa sensação e fazer com que isso torne o conhecimento acessível, eu acho isso fantástico, assim, é algo maravilhoso. E digo mais, eu acho que até é pioneiro no Estado nessa questão que engloba todas essas questões que eu falei: turismo, cultura, história, questão ambiental. Então, assim, é algo realmente fantástico de imaginar que isso não só é um projeto, como está sendo feito, realizado e vai dentro em breve ser uma realidade, né, no Rio Grande do Sul. Esperamos contar com os amigos aí na primeira ordem, na primeira saída desse barco para a água. Eu queria estar aí, com certeza. Vai ser um prazer muito grande poder vivenciar isso, a questão toda aí, de poder se imaginar aí, são 150 anos atrás, assim, acho que é voltar no tempo, conseguir ir voltar no tempo para entender como é que funcionavam as coisas, como eu falei, poder vivenciar toda essa magnitude que tem a beleza natural do lugar, enfim, é algo isso, até a gente tem feito bastante, eu já falo há algum tempo aqui na cidade, mas tenho insistido um pouquinho mais agora, obviamente, um pouquinho menos por causa da pandemia, mas a questão das lagoas que nós temos aqui também, a gente tinha um porto que ligava Osório a Torres, né, na década de 20, a produção das colônias ia toda para Porto Alegre via lacustre, no primeiro momento por lagoa, depois por ferrovia e depois, na última etapa, via Lagoa dos Patos, e isso morreu, encerrou na década de 40, 60, na verdade, né, e nem para o turismo eles não deixaram mais nada. Então, assim, há uma ideia hoje de voltar à atividade com barcos para justamente fazer aquilo que tu está fazendo aí, que vocês estão fazendo, na verdade, que é proporcionar o passeio turístico e que envolva a educação ambiental, envolva a questão da história e, obviamente, que isso também acaba gerando receita para os municípios aqui na volta. É claro que o mais difícil, eu acho, que ainda é fazer com que as pessoas, o poder público, na verdade, consiga entender isso e quando envolve mais de uma prefeitura, mais de um município, que esses municípios consigam se coordenar para apoiar um projeto que é além de um município só, né? Além de uma região só, de um lugar só, e que eu acho que além de Camaquã, nesse caso de vocês, aí, outros municípios poderiam também participar dentro dessa Capivari, por exemplo, enfim, que tem ligação com a história, que poderiam somar esforços, né, para que o projeto alcançasse um número de pessoas, enfim, o apoio do poder público, que é um pouco complicado também no Brasil hoje, fazer com que o gestor público entenda primeiro a importância disso e depois que ele entenda que isso é possível e que isso pode gerar receita e não desperdício, né? Porque a maior parte das pessoas pensa isso como algo supérfluo, né? E acho que uma das coisas interessantes para fazer o projeto é fazer com que o gestor entenda que isso que o município vai ganhar, né? Com a questão financeira, que afinal de contas é o que conta muito em alguns lugares, em algumas regiões que não tem outra receita, ou que não tem indústria, enfim, tem dificuldade de arrecadação. Isso pode ajudar a viabilizar, por exemplo, essa captação de receita e aí depois qualificação para a educação, para a saúde, enfim. Eu acho que uma coisa leva a outra e é muito, muito, muito produtivo e fico torcendo para que a gente possa ver esse barco navegar logo. Essa é a minha ansiedade. A Sandra saiu da live. Bom, Thaís, só tomando um pouco aí a orientação até que a Sandra se organiza, tanto o Rodrigo quanto o Dr. Jairo sobre as debilidades do nosso país. Eu fico imaginando uma museóloga em Camaquã, uma cidade do interior, quais histórias a ser cuidadas, a ser catalogadas, a ser
descobertas e redescobertas, e toda essa dificuldade ou toda essa não visão, no geral, não vamos entrar mas no geral governamental, como é E trabalhar alguém falou? Thaís falou? de uma Me bota o som. escola, do museu, com todas essas dificuldades. Desculpa, professor Antônio, está meio ruim de lhe escutar. Não, eu falei sobre o teu trabalho dentro do museu, diante das dificuldades do nosso país, de entender a importância de cuidar da história, de entender a importância dos registros para a construção do ser que vive nesse país, das crianças. Como é trabalhar no museu nesse momento? Bom, trabalhar em museu é sempre um grande desafio, né? Nesses momentos assim peculiares que a gente está passando é ainda mais desafiador, né? Ter que se reinventar, né? De que forma que o museu se reinventa, né? Tem várias possibilidades, então a gente apela para mais popular, digamos assim, que são as redes sociais, né? Para tentar difundir a história do município, que é muito rica, né? A gente tem um acervo bem rico, não só se tratando desse período farroupilha, que também a cidade é muito conhecida por isso, mas eu gosto muito de frisar e também de apresentar para esses visitantes a história dos moradores, né? Quem foi que ajudou a construir a Camaquã que a gente conhece hoje, né? Quem eram esses pequenos artífices, quem eram os grandes comerciantes. Então, é uma gama muito grande de história para contar, né? Então, a gente tenta, espero que consiga fazer da melhor forma, a gente tenta abordar todos esses desenhos, né? É muita coisa para a gente falar em pouco tempo, às vezes. A visita é muito curta, né? Ainda mais quando é escola, a gente sabe, né, Sandra, que o tempo é corrido. Às vezes é 10, 15 minutinhos para falar tudo e o que se conta, né? Então a gente tenta sempre mostrar e contar a história nesse todo, assim, né? E não esquecendo essas peculiaridades, né? Quem foi Bento Gonçalves, quem foi Garibaldi, quem foi Zeca Neto, né? Mas também quem foi a senhorinha da estância que usava aquele ferro à brasa, né? A gente tem tanta coisa para contar e para mostrar e a gente tenta da melhor maneira possível. É verdade. Precisaríamos de um dia inteiro para estar dentro do museu. Sim, Né? Cada peça com a sua história. Né? Cada item. Mas eu fiquei, óbvio que a gente acaba, como visitante, eu tive vontade de ficar aquela semana com a família Camaquã, mas o que me surpreendeu, assim, em relação positivamente na cidade e na região, é a qualidade do acervo do museu, dos museus, né, e dos acervos do arquivo também, enfim, a qualidade questão das edificações também, há uma série de prédios históricos que são, não sei se tombados, mas apresentam ainda uma salvaguarda, né, apresentam uma característica histórica, né, mantida pelo proprietário, enfim, pelas pessoas ali. Isso me surpreendeu positivamente. E a cidade, acho que tem um potencial, pelas questões farroupilhas, mas além disso, né, pelo que eu falei, tem um potencial muito grande de turismo. E eu acho que os museus, eu fui muito bem recebido onde a gente foi visitar, enfim, como eu falei, mas realmente destaque positivo para os museus e para os acervos que eu encontrei em Camaquã, que eu não encontrei em cidades maiores, inclusive. A gente tem que ver a questão de como a comunidade em si, né, guardou e preservou utensílios, casas, que fazem parte da história. É uma coisa que, durante muito tempo, a gente falou em história, a história
dos poderosos, né, dos líderes, enfim, políticos, mas às vezes a gente esquece que as pessoas comuns, né, aquelas sem uma importância política também deram sua contribuição para a história, e eu vi muito isso em Camacuã, assim, óbvio que a gente ficou, visitou alguns prédios ligados à história mais conhecidos, mas assim, chamou atenção por ter um bom acervo, de modo geral, de várias pessoas, de várias famílias, hein, que a gente não tem aqui na minha cidade, por exemplo. A gente tem muitos problemas aqui no litoral, com a questão da manutenção e dos acervos históricos. Ao longo da história, o poder público foi negligente e também as pessoas que viveram aqui foram negligentes com a própria história. Tem uma coisa que a gente discute muito aqui, eu já acabo me incomodando um pouco às vezes, porque a gente acaba sendo crítico, né, e que quer ver as coisas de uma maneira positiva, né. A gente tem visto, eu tenho viajado muito para o país e visitado muitos museus, às vezes surpreende com cidadezinhas pequenas, que tem um acervo e uma organização melhor do que grandes núcleos, né. Então, acho que isso, por exemplo, eu tive ano passado também na Lapa, no Paraná, que é uma cidadezinha pequenininha, tem uma história ligada à Revolução Federalista, e que tem um baita acervo, tanto documental quanto de museus, e uma cidade pequena, né, com poder, assim, político, econômico menor, né, mas que conseguiu preservar, conseguiu trabalhar, que consegue trabalhar a questão turística, a questão histórica, cultural, de uma maneira muito legal, muito interessante, e é importantíssimo que isso aconteça no país, como eu falei, num país que tem, por exemplo, que permitiu que o Museu Nacional fosse destruído, por exemplo, né? Não tem nem comparação, né? E encontrar cidades assim que mantenham esse tipo de atividade, acho bem legal, bem importante. Nós temos também São Lourenço do Sul, que temos a história de embarcações, não é? Dentro da Lagoa dos Patos, né? Fala um pouquinho, Jairo. Pois é, São Lourenço é uma situação peculiar, ela é talvez uma das cidades que, pode dizer assim, que nasceu realmente de um porto. A gente, quando vê São Lourenço do Sul, divide ela em 3 momentos até. Primeiro é o momento mais antigo, quando tem a Vila do Boqueirão. Se eu pegar um mapa do Rio Grande do Sul de 1804, vai aparecer Pelotas, que era aliás, nem era Pelotas, São Francisco de Paula, Rio Grande, Rio Pardo, Porto Alegre, Viamão, se não me engano, Encruzilhada do Sul e Boqueirão. Eram poucos lugares registrados no Rio Grande do Sul. E essa era uma vila que ficou vamos dizer assim, na encosta da Serra dos Tapes, e entre a zona de campo, que ficava, vamos dizer, a planície junto à Lagoa dos Patos, e a área de serra, que era coberta de mata. E ali, então, nesse momento, Boqueirão passa a ser um lugar muito importante, já quando chega na Revolução Farroupilha, e ela passa a apoiar a construção dos barcos de Garibaldi, através do esforço do Zumino José de Almeida, junto ao rio Camaquã. A madeira, inclusive, sai da Serra dos Tapes, de São Lourenço, passa por Boqueirão, é escoltada por forças revolucionárias até a costa do rio Camaquã. Então essa relação começa por aí. E depois, num outro momento muito interessante, que passada a Revolução Farroupilha, já São Lourenço tinha esse contato também junto ao Arroio São Lourenço, ao Rio São Lourenço. Cada família Santos Abreu tinha ali a Dona Ana Joaquina da Costa, da Silva Costa, que era a irmã do Bento Gonçalves, casada com José Antônio da Costa Santos, e ela tem um sobrado, que está até hoje lá, esse local, e ali, então, passam a apoiar a frota republicana, quando Garibaldi sai da base do estaleiro, no delta do Camaquã, faz suas incursões na rota de navegação da Lagoa dos Patos, aprendendo barcos
mercantis, etc., ele acaba se refugiando, às vezes, em São Lourenço, quando não consegue alcançar o Camaquã, ou porque tem incursões da Marinha Imperial, ou porque tem temporais, ou porque até quer dar descanso aos homens, ou fazer um reparo, vem para São Lourenço. E ali, então, ele fica sob a proteção do sobrado. E, inclusive, nas matas, junto a esse sobrado e ao Rio São Lourenço, onde paravam os barcos de Garibaldi, existem registros, inclusive, né, hoje se descobriu, de cerimônias maçônicas na mata, a chamada maçonaria carbonária, a maçonaria verde, em que faziam essas cerimônias, onde participavam o Garibaldi e outros membros da tripulação, e alguns membros também revolucionários, onde, inclusive, o próprio Domingos Vieira de Almeida teria participado. Então, isso tudo começa hoje a ser resgatado. E, no grande segundo momento, que se fala nisso, em 1858, com o advento da colonização pomerano-alemã de São Lourenço do Sul, que aí sim o porto natural passa a ser usado como porto para um entreposto de produtos que vão usar a colonização, quer dizer, vão vir imigrantes de barco da Europa até Rio Grande, de Rio Grande em escunas até São Lourenço, e dali sobem então para a Serra dos Tapes, adiante de Boqueirão, naquela grande mancha verde, que eram as terras devolutas que o Jacob Huygens obteve do Império para construir a colonização alemã. Então se estabelece a primeira colônia alemã pomerana do sul do Brasil, sul do Rio Grande do Sul, na época, em 1858, a mais meridional das colônias alemãs do Brasil, e ela passa, então, a usar o porto, cria um porto. Tiveram um grande entreposto comercial, onde alemães, holandeses, ingleses, escoceses, franceses, passam a se estabelecer em São Lourenço, vindos de Rio Grande, por Rio Grande e de outras partes do mundo, evidente, para operarem o comércio da navegação. Por quê? Porque a produção da colônia de São Lourenço, no que diz respeito à batata inglesa, é uma coisa fantástica, é ubérrima, se transforma no maior produtor de batata inglesa da América Latina. Passa a exportar tudo, então, por Rio Grande, via Porto de São Lourenço, chegou a ter mais de 100 escunas São Lourenço Sul, escunas à vela, né, pelas caranguejas. Daqui, então, o produto vai para o Rio de Janeiro, vai para Montevidéu, vai para Buenos Aires e fornece, então, aquelas condições, cria-se aquelas condições econômicas, financeiras para que nasça um município. E aí, então, nasce o município de São Lourenço do Sul a partir dessa colonização pomerana, mas tendo por base sempre o porto, que é pelo porto que os produtos saem para os mercados exportadores, os mercados consumidores, e o que precisa vir para a colônia vem também de barco via porto. Justo o porto antigo, o velho porto, o porto onde o Garibaldi atracava com a frota, né, da Marinha Republicana. E em função disso, inclusive, se cria a Vila de São Lourenço, primeiro Porto de São Lourenço, depois Povoado do Porto, depois Vila do Porto, e depois Vila, e depois Cidade de São Lourenço Sul. Então é muito interessante essa história, porque ela se conecta sempre pela água. São Lourenço Sul é um fruto das águas. Não existiria São Lourenço Sul sem as águas. E essa colonização alemã de São Lourenço também não existiria se não fosse o acesso lacustre, se não fossem os barcos. E também é marcante dizer isso, porque se trata do mesmo ponto onde a Revolução Farroupilha, na sua parte náutica, aconteceu aqui em São Lourenço. Então, existe um link, um elo histórico muito grande e muito antigo, de mais de 200 anos, nessa área aqui de São Lourenço, em relação à presença, primeiro, luso-brasileira, e depois a presença pomerano-germânica. E isto hoje é algo que São Lourenço Sul tem tentado resgatar de alguma forma. Hoje existe o Caminho Pomerano, que é uma associação de empreendedores que criaram
esse trading turístico, essa rota, por dentro, que começa na cidade e vai para dentro da colônia, onde estão se resgatando hoje tradições, hábitos, costumes, produtos alimentares, bebidas que existiam no tempo dos pomeranos e que hoje estão voltando a ser fabricados, produzidos pelos descendentes de imigrantes, e naturalmente isto hoje se transformou num grande produto turístico de São Lourenço Sul. Acho que pelo lado da Lagoa dos Patos pode ser muito melhor aproveitado ainda, em questão, por exemplo, do Barcos do Ceival, ele pode criar-se de repente uma rota de turismo histórico na Lagoa dos Patos, das Lagoas. Como disse o professor Rodrigo, nos unindo àquelas lagoas do norte do estado, que tinha uma influência e uma importância econômica muito grande no Rio Grande do Sul. Houve uma grande navegação para as lagoas do norte, além da Lagoa do Casamento. As pessoas também sabem muito pouco sobre isso. E essa navegação, por exemplo, de São Lourenço Sul, também eu procurei resgatar ela num livro, que é Navegadores da Lagoa dos Patos. Ela ia até a Lagoa Mirim. Ela chegou a expandir daqui até a Lagoa Mirim. De repente, daqui de São Lourenço saía tijolos em barcos para a construção de casas em Santa Vitória do Palmar. Saía de São Lourenço Sul madeira e carvão para abastecer os primeiros locomóveis que bombeavam água para as primeiras lavouras de arroz das partes mais meridionais do Brasil. Isso tudo faz parte de um contexto histórico gigantesco, é uma rede. É uma rede. É verdade. É uma rede, nada está desconectado uma coisa da outra. E esse trabalho do Ceival pode ajudar a recuperar tudo isso, tenho certeza. É verdade. E isso tudo nos une. É por isso que hoje estamos juntos aqui, não é? Eu gostaria de apresentar o professor Leonei Alves Broca, que está chegando agora na sala com nós. Leonei é de Camaquã, aqui nosso vizinho quase. E professor é mestre em educação, né? Trabalha, é formado pela IFSU, e professor de história, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aqui trabalha, né, como professor do Estado. Leonei, seja bem-vindo. Estás entrando agora, nós estamos em andamento. Vamos ver, consegue nos ouvir? Ele estava com problema para acessar. Oi, Leonei. Consegue nos ouvir? Uhum. Não está. Não está, eu acho. A internet dele, ele me diz aqui que está caindo. Então, nós vamos aguardar que ele consiga. Nós temos esses problemas, né? A distância nos aproxima, mas também os próximos, às vezes, demoram para se conectar. Né? Faz parte. Faz parte, né? Eu gostaria de salientar, depois eu fiz um videozinho aqui para passar para a gente, mas sobre o museu nosso aqui, a gente vem e fala de histórias, né? Cada um de nós com a sua história, sendo que sempre o nosso foco é voltado para esse patrimônio, né? Que se faz grande e deve ser lembrado por todos. Aí a gente vai falar que o nosso Museu Divino Alziro Beckel foi criado em 3 de abril de 1979, né? E ele se encontra aqui no prédio... Oi, Thaís? Falasse? Não, encontra-se aqui no prédio, tombado pelo IFAI, né, que é o Instituto Histórico e Artístico do Estado, nominado Forte Zeca Neto, junto à Secretaria da Cultura e Turismo, Lazer, Desporto e Juventude de Camaquã, né, no mesmo prédio onde funciona a nossa Biblioteca Municipal,
né? E o museu é um espaço com centenas de peças, né, que contam a história do município, especialmente dos períodos da Revolução, que é o nosso forte, na realidade, o nosso encontro maior que nos reúne, esse grupo, essa, né, essa história não é revolução, né? Nós, historiadores que somos, sabemos que não é revolução, mas a palavra para o vocabulário é muito forte e eu acabo falando isso, e sou corrigida diariamente, né? Mas que a localização do nosso museu é na rua Zeca Neto, número 20, aqui no bairro Jardim do Forte. Né? E hoje ela está fechado em função da pandemia, mas que as pessoas, e é bastante procurado, podem procurar. Leonei, já estás conseguindo me ouvir? Não ouve o som, só tem que ver o teu som do Leonei, é nós que liberamos. Tem que falar um pouquinho mais alto, Leonei, não estamos te ouvindo. Não, realmente a tecnologia não consegue. A Nilza está querendo entrar, aí pode ver se... Não. Então, pessoal, agora... Vamos ver. Agora, a Leonei chegou... Isso. Só antes que o Leonei fale, a gente mudou de sala para o Antônio participar aqui do meu lado. Vira um pouquinho a câmera para cá. Vai cair, ela vai cair. Isso, Leonei, ouve? Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Boa tarde ao Ricardo. Fugiu o nome, desculpa, Ricardo. Bom, Sandra, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer estar mais uma vez participando. Mais um projeto aí envolvendo a família de vocês. Como o Jairo falou muito bem, são idealistas. O projeto do Antônio Ival é um projeto realista, que está se tornando realidade. Então, eu sinto bastante honra, o professor de História, de participar da construção e da caminhada desse projeto. E divulgar também através desse novo projeto, que é a revista cultural Asas, o Museu Vivo, que tenta aproximar um pouquinho a comunidade, não só camaquense agora, né, mas virtualmente, toda a comunidade rio-grandense, brasileira, enfim, a internet não tem fronteiras. Então, por meio desse projeto, a gente visa aí divulgar ainda mais esse projeto do barco Seival e da reconstrução dessa reprodução daquela embarcação que foi utilizada na época da Guerra dos Farrapos. Infelizmente, eu não consegui acompanhar toda a fala do Jairo, mas tenho certeza que é um profundo conhecedor, não só da história náutica da região aqui da Costa Doce, mas de todo o período histórico que abrangeu a época da Guerra dos Farrapos, né? Toda a história que cerca aquele período. E era um período de bastante instabilidade política aqui no Brasil, que a gente tinha pelo país uma série de levantes, uma série de movimentos, e a Guerra dos Farrapos está incluída aí nessa dinâmica de contestação. E essa palavra, acho que é bastante importante, de contestação a um poder que se julgava autoritário e centralizador. E a partir daí a gente tenta resgatar essa história, não apenas da guerra em si, mas de outros mecanismos, outras dinâmicas
que tentam potencializar aspectos aqui da cultura local, da diversidade, não só cultural, mas também biológica e natural que tem a região. E aí uma questão que me chamou muito a atenção da fala do Ricardo, que é a pouca valorização que a gente dá para esses, e também no Jairo, né? O Jairo falou isso também, pouca valorização que a gente dá para essas questões locais, e não só de história, mas de diversidade, enfim, cultural, diversidade de belezas naturais, riquezas naturais que a nossa Costa Doce, que o Rio Camaquã possui. Questões que com certeza podem alavancar uma série de possibilidades econômicas para a região. Claro, a gente não tem a gente tem um pouco de idealismo de achar que o projeto vai contribuir com isso, mas como o Ricardo falou anteriormente, isso vai partir da própria comunidade, e eu não falo nem tanto do governo, mas da comunidade em geral entender que esta é uma possibilidade real de crescimento econômico, a questão do turismo. Eu sou natural de uma cidade praticamente vizinha do Ricardo, lá de Torres, pertinho de Osório, 1 hora de carro, e Torres vive do turismo. E aquela região ali, quanto mais a gente vai para o interior de Torres, eles descobriram há pouco tempo essa questão do turismo. Mas aí o pouco tempo que eu falo em relação a turismo é em torno de 20 ou 30 anos. Lá da década de 90 eles iniciaram um trabalho que vem aos poucos crescendo. Então essa questão náutica é importante, a Guerra dos Farrapos é importante, e as contribuições que o projeto pode trazer para a comunidade são também importantes. Aqui nós temos a Thaís, teve que sair, aí saiu rapidinho, ela já tinha agendado um compromisso, aí não deu tempo de se despedir, mas já estava combinado. Nós estamos no aguardo que a dona Nilza entre e também o Adriano. Então, o Antônio veio aqui para o meu lado, tu consegue aqui falar nesse? Fala para a gente ver. Não, fala para ver. Me disseram que não ouviram grande parte da minha fala, né? Então, retomando um pouquinho, rápido. Quando a gente iniciou a proposta do projeto lá em Passo Fundo, a questão histórica ligada à questão farroupilha não era, digamos, não era a centralidade, era a questão do meio ambiente, que a gente queria trabalhar dentro de uma embarcação e no ambiente de água, a educação ambiental, ou seja, no ambiente ideal, mostrou para eles essa importância dos cuidados. E o barco, ele seria uma alegoria para esse trabalho, ou seja, tu faz um barco, constrói um barco e através dele tu consegue aproximar melhor a criança, o adolescente das questões que tu quer trabalhar. Aí está sempre os esforços que professores fazem para chamar atenção para o conteúdo que ele está desenvolvendo, seja o professor de história, seja de literatura, seja de ciências, sempre busca a melhor forma de trabalhar com o aluno. E o barco seria isso. Só que quando a gente entrou dentro da pesquisa, se aprofundou nos termos da pesquisa sobre essa embarcação, a gente viu o quanto emblemática ela é, essa embarcação, para a história do Rio Grande do Sul. E isso faz com que o nosso trabalho adquira digamos assim, uma importância maior desse ponto de vista, que é o histórico cultural, o patrimônio. Então, a gente não tinha toda essa compreensão quando iniciou, mas tão logo chega a Camaquã, toma contato com o ambiente natural, com a água, com a região da ilha de Santo Antônio ali, onde aconteceu os processos da construção farroupilha, mudaram
mudaram a nossa visão sobre essas. O que não ficou mais, para mim, ficou mais importante, digamos assim, eu me sinto mais pressionado a fazer um trabalho bem feito, me sinto mais motivado diante da perspectiva que esse projeto pode se tornar. E bem mais tarde, ou seja, durante já o andamento do projeto, a gente viu o quanto a reconstrução dessa embarcação e o trabalho que a gente pode desenvolver também vai se interligando, vai dialogando com as possibilidades de turismo para a região. Porque a Lagoa dos Patos, como o Jair falou, ela é desconhecida para a grande população, nem digo brasileira, para a população rio-grandense, quanto mais para outros estados da nossa federação. E é de uma beleza cênica, de uma beleza também histórica, que é deslumbrante e que não é aproveitada, digamos assim, do que ela poderia nem 1%. E não é só a questão da navegação em si, que a lagoa foi perdendo espaço quando da BR-116, e tudo se transformou em estradas, né, e transporta tudo via asfalto, via as estradas. Quando se perde isso, se perde também a importância da lagoa para o conjunto da população que pode ter. E o turismo, então, bom, aí o turismo é que pode, digamos assim, alavancar toda essa região. Claro que não vai ser o nosso projeto individual que vai fazer isso, mas a gente pode contribuir, a gente pode chamar atenção para essa possibilidade, inclusive que é um dos esforços muito fortes da Associação Costa Doce Gaúcha, né? Que é uma associação de municípios que fazem parte da Costa Doce no sentido de construir, de impulsionar o turismo para a nossa região. Nós estamos com a nossa amiga Nilza entrando na sala. Olá, Nilza. Olá, Sandra. Desculpa, eu só consegui entrar agora. Não achava você de jeito. Não achava. Bom, seja bem-vinda. Muito obrigada. Não estamos... Nilza Tessman Castro, aqui reside, aqui em Camaquã, nossa amiga, não é? Desde o início da nossa chegada a Camaquã. Ela é formada em teologia, facilitadora do desenvolvimento humano, empresária no ramo de livraria, organizadora de eventos da etnia pomerana. Foi diretora de turismo do município de Camaquã por 3 anos, não é? E agora está cursando a faculdade de turismo. Seja bem-vinda ao nosso grupo. Estamos com o Rodrigo, com o Jairo, com o Leonei, com o Antônio. Prazer poder falar contigo de novo, Nilza. Um abraço para o coração aí. A Nilza que fez o convite ano passado para a gente fosse o patrono da Feira do Livro. Fiquei muito contente, gostei muito da cidade, gostei muito dos projetos. É um prazer poder falar com a amiga de novo. Que bom. E igualmente, foi um grande prazer, foi uma grande história, foi muito importante para nós aqui em Camaquã, e vejo que deu frutos, não é? E agora estamos juntos também no lançamento desse projeto aí do Asas Camaquã. Muito bom, foi ótimo. Bem-vinda, professora, satisfação em vê-la de novo. Igualmente, Jairo, um grande prazer. Este satisfação. É um encontro, igualmente, um encontro virtual. Um dia podemos nos encontrar pessoalmente e termos grandes ações. Isso vai acontecer, sim. Isso há de passar. Junto com esse grande projeto do Barco Seival, sabe lá, vamos viajar pela Lagoa, como o professor Antônio estava falando agora, um projeto de turismo na Lagoa, que eu concordo plenamente, é preciso explorar mais. Camaquã tem muito mais para dar, São Lourenço também, né?
E por que não incluir outras cidades, como realmente esse é o projeto, e quem sabe até viajar junto com o Barco Ceibal na sua viagem inaugural, né? Será uma grande experiência para todos nós. Para mim, pelo menos, vai ser uma grande experiência. Para todos nós, Nilza. Tu não estás só nisso. É verdade. Vamos, isso. Só lembrar voltando, a gente vai e volta, né? Que esse trabalho está possibilitando a divulgação, né, do trabalho de mostrar e comentar a história do período Farroupilha, e que é da embarcação do Barco Ceibal, e o Museu Vivo é a revitalização. Pensamos no Museu Vivo como revitalização para reencantar a história, né? Que é uma nova maneira de expor, de multiplicar as imagens, os textos, né, que ultrapassam ainda a visita passiva a um acervo, né? Não somente a observar objetos, mas de tornar esses lugares, assim, agora, né, virtualmente mais possíveis ainda, né? E aí, junto, essa parceria está dando certo. E, então, é muito gratificante para nós isso. Estamos aguardando o Adriano, vamos ver. Adriano Cati. Olá. Vamos ver, ele também está longe, está lá na Ilha Santo Antônio. Adriano, tens que abrir o teu microfone. Olá. Vamos aos pouquinhos. Lá a internet também com dificuldade que chega. Aqui a gente não consegue liberar o microfone dele, só fechar, né? É só fechar. Bom, conversamos um pouquinho mais, então, Nilza, nos conte um pouquinho da tua colaboração conosco, que foste a pessoa que nos recebeu de braços e portas abertas quando chegamos em Camaquã. É verdade, foi uma experiência muito agradável. Temos uma história longa de convivência, foi muito bom. Naquela oportunidade, eu ter esse colega ali do núcleo da secretaria que não pôde receber vocês, e eu fiquei assim, fui agraciada com poder atender vocês, e nós irmos para a ilha e encontrarmos o Adriano. Isso era de noite, e já de manhã às 7 horas nós estávamos embarcando para a ilha. O Adriano também está ali agora, né? Então, uma experiência muito agradável, e depois também de convivência, de estar junto, de pensar, de estudar, de planejar. A Sandra hoje como guia de turismo, o professor Antônio com todo esse sonho, esse projeto, e realmente nós conseguirmos avançar nisso aí. Eu me considero muito dentro e tenho, assim, muita alegria de fazer parte desse projeto. Que bom, nós é que agradecemos, porque a gente acabou fazendo essa rede de amigos também em função da indicação da Nilza, peça importantíssima, né, no nosso trabalho, de todos os trabalhos. Que legal, coisa boa. E nisso tudo, Sandra, eu sempre incluo uma pessoa que ela não aparece aqui, mas é o Martin, né? O meu grande parceiro e parceiro das ideias, né, dos projetos, das indicações, das buscas. E o Martin ele é um pivô, ele é uma pessoa muito importante, ele é bem conhecido também da turma, né, do pessoal todo. Então, assim, eu queria incluir ele, não visualmente, mas ele é uma pessoa muito importante dentro de tudo isso. Com carinho, um abraço para ele com carinho. O Adriano caiu não, né? Caiu o sinal dele. Aqui nós estamos recebendo algumas mensagens do Herbio Andretto, que está na Itália, e vem dizer: boa tarde, amigos, apoiadores do Projeto Ceibal. Um abraço a Herbio, né? Que bom que você está conosco. O Ayrton Madeira, que está nos acompanhando também, nos parabenizando.
a Fátima, né? Enfim, alguns, a Ana Paula, esposa, nós temos o Cândido, né, nosso amigo também, e os demais que estão ouvindo e nos acompanhando, né? Vamos, aos pouquinhos, a gente vai conversando e eu vou lendo algumas coisinhas, algumas citações que eu coloquei aqui, também para a gente fazer, aguardar esse tempo para que todos nós possamos falar um pouquinho, né, essas pessoas que vão entrar ainda, né, e lembrando sempre que com o objetivo de divulgar a nossa história através dos canais textuais e pelo impacto da situação onde nós temos que nos reinventar neste trabalho que nós executamos, que foram entrevistas, que foram conversas, assim, ó, coisas leigas, nada foi profissional, né? Então, é um trabalho, assim, um somatório de parcerias, né, de conversas, e aonde nós vamos mostrar esse trabalho nas redes sociais, em todas as redes sociais, com o apoio, né, desse pessoal da Fevale, do Procultura, né, que nos possibilitou e nos levantou, motivou isso, né? E aí as pessoas poderão buscar dentro do YouTube, esses vídeos estarão disponíveis agora a partir das 17 horas, né? E poderão, assim, compartilhar, ouvir, cada um de nós está falando um pouquinho, né? E lembrando sempre, qual é o objeto principal, o foco? Você conhece o museu da sua cidade? Que importância nós damos a ele? Qual a importância de nós levarmos essa curiosidade à criança? Porque penso que a criança que é o futuro daquele que vai voltar às origens, né? Gravar, porque eu penso que nós somos um museu vivo. Nós temos nas nossas lembranças coisas gravadas, e vamos lembrar de cheiro, não é? De imagens, e o que eu levo para isso? Para o município é um pouquinho diferente. Para o município é aquilo que vai ficar dentro de um local, né? E se eu aguçar a criança, ele vai levar para dentro de casa e fazer com que o adulto que lá esteja também queira conhecer ou saber da existência ou o porquê da existência de determinado espaço ou objeto, não é? Deixo aberto, se alguém quiser contribuir com a nossa colocação. Eu queria fazer uma pergunta para o Antônio, porque é grande o interesse na questão do barco, né? Eu tenho acompanhado algumas fotos, assim, e é muito legal isso, eu acho legal que vocês façam isso, né? Mostrem para o público a produção, que é o objeto que vai possibilitar uma série de coisas para o município e para a região. Como é que é essa experiência de construir, né, de reconstruir esse barco, a pesquisa, enfim, a documentação a respeito? Se eu estou ansioso com isso, eu imagino quanto tu está pondo a mão na massa, não deve estar. Queria que contasse um pouquinho para nós, para as pessoas que nos acompanham, como é que é essa experiência. Em história, a gente chama de arqueologia, né? Arqueologia experimental, né? É tentar reproduzir hoje o que era feito com material do passado. Eu imagino que você está fazendo isso hoje, né? Tentando encontrar técnicas e enfim, ferramentas, e contasse um pouquinho isso para nós. Bom, vou utilizar aqui o microfone da Sandra. Bom, a ideia de reconstruir um barco, ela começa com... Está funcionando aqui? Ela começa quando eu entro no projeto lá em Passo Fundo,
gente construiu veleiros para percorrer o rio. E essa paixão quando eu conheci a vela, foi instantânea, né? Tá dentro de um barco onde só o vento, um leve vento consegue te mover. E tu sabe que nesse espaço tu não tem gasto, tu não tem consumo de energia, tu não tem consumo de combustível, né? Não polui e tu consegue ter autonomia para ir aonde tu quiser. Então isso que me motivou primeiramente. Quando a gente entrou com a possibilidade de construir o Seival e a gente começou a pesquisar, a angústia era tentar fazer o mais próximo possível, né? Então, a gente chamava de réplica, a gente usou muito a palavra réplica do barco Seival. E um amigo nosso que se tornou um grande amigo, o Lauro Pereira Júnior, que poderia estar conosco aí, ele teve problema com o pai agora, não está presente, ele tem uma pesquisa muito maior, muito grande, anterior a mim, muitos anos, também sobre o barco Seival. E ele nos entregou todo o material que ele já tinha pesquisado, ou seja, nos poupou muita pesquisa sobre essa embarcação. E também foi ele que deixou mais leve a minha preocupação de fazer o mais próximo do que era o Seival, porque não tem planos, certo? O barco Seival não tinha um plano que esteja registrado em lugar, em livro nenhum. Era uma produção artesanal dos artesãos lá de fazer barcos da Ilha de Santo Antônio. Grande parte desses estão hoje em São Lourenço, e aí tem uma história muito grande, que é o Jairo que conta sobre a história de São Lourenço e as suas embarcações, né? Mas ele diz, olha, você está fazendo uma coisa que está fazendo a partir daquilo que chegou até nós, ou seja, das imagens, das fotos, das falas, através, inclusive, do próprio Garibaldi, quando ele fala sobre os barcos, né? Mas são descrições que não são exatas, tu não tem como fazer exatamente igual. Então, o que nós estamos fazendo é uma reprodução. E, claro, nós não temos as mesmas técnicas, nós, que eu digo eu, né? Mas são baseadas naquilo que o nosso consultor naval, o Jader, que é de São Lourenço, que é um construtor naval e que está nos auxiliando, na verdade, ele é o principal construtor do barco, pega da sua história, do seu avô que trabalhou com embarcações, e que ele, desde pequeno, trabalha com embarcações, e São Lourenço tem a tradição das embarcações que permaneceram pós-movimento Farroupilha. Aquilo que hoje eles fazem em São Lourenço, os barcos que ainda se criam lá, que fazem lá, são também bases daquilo que foi feito há muitos anos. Entendeu? Tem história e que são levadas. Nós estamos tentando levar, e cada peça que a gente constrói lá, eu tive um desafio muito grande de construir os moitões, os cardenais, as polias que a gente está fazendo para o barco, e com certeza são coisas assim que dá uma satisfação quando tu vê a coisa pronta, fazendo, ou em construção, que deixa a gente muito satisfeito por estar dentro dessa proposta, né? Inclusive, um dos desafios dessa construção foi construir o mastro, que tem 12 metros e meio, um mastro que na época devia ser maciço, dizem, e tem uma dessas peças no Museu de Anitta, em Laguna, é madeira maciça, roliça, bem perfeitinho. Como vão fazer com uma madeira hoje que não conseguimos mais uma madeira desse jeito? Então, a gente colou, foi emendando, e a gente fez um mastro, um dos 2 mastros grandes que tem, de 12 metros, já está pronto. Fazer o desafio de recriar ele foi uma coisa fantástica. E agora nós estamos fazendo o chamado pau da bujarrona, que é um pau na frente, que vai bem na frente do barco, né? E depois tem um pau da genoa, que são 2, um sobre o outro, né? Nós estamos fazendo e estamos descobrindo também como é que era feito, de que forma era fixado, porque o Laurinho, ele conseguiu, pelo menos, aproximar muito a imagem, a grande imagem, ou a principal imagem do Seival, lá do Tássio Domingos, que era um farmacêutico de Laguna, que tirou aquela foto.
Então, o Laurinho conseguiu fazer um trabalho de melhoramento daquela imagem. A gente consegue alguns detalhes que são importantíssimos para a reconstrução desse barco. E claro, quando a gente está dentro do estaleiro, dentro do barco, parece que o tempo não passa, né? Parou ali, né? Porque também, agora, falando um pouquinho sobre a angústia de tu estar com o desafio de construir o barco, construir esse barco, né? E numa pandemia, que nos travou, né? Nos deixou, pelo menos a mim, que tem essa responsabilidade, né? De não conseguir mais fazer aquilo que a gente estava prevendo fazer. Das visitas às escolas à embarcação, de nós chegar... Tem inclusive um grupo de CTG fazendo dança e que queriam fazer um trabalho com o barco lá. E, inclusive, esse trabalho lá parou. Eles não têm como fazer aquilo que eles queriam fazer também. Eu fui fazer uma fala com eles, com o grupo de danças deles. É um trabalho muito legal, mas que está parado. Nós tínhamos jantares já organizados agora, nesse período, né? Inclusive nos Jangadeiros do Sul. Os Jangadeiros é um dos maiores clubes do Rio Grande do Sul, e eles nos convidaram a nós fazer uma apresentação do nosso trabalho, né? E eu queria não só pelo jantar, que ia ter também da arrecadação, mas de estar em contato com as pessoas que são amantes da vela, da navegação, e também foi suspenso. Arambaré nós estávamos para marcar o jantar lá no Clube Náutico, TAPES já tinha marcado a data de TAPES, jantar no Clube Náutico de TAPES, ou seja, nós tínhamos toda uma caminhada e que de uma hora para outra, a partir de março, eu fiquei, parece que, isolado. Aliás, nós ficamos isolados em Camaquã, né, sem poder, não é sem poder, né, mas assim, limitado a nossa caminhada e tendo que reinventar, porque esse sim foi um desafio muito grande. Então, até eu falando com o Leonei, uma época eu estava muito angustiado, e o Leonei, que é o nosso secretário da associação, tentava me acalmar. Pô, mas é pandemia, não está acontecendo só conosco aqui, está acontecendo com todo mundo, com todo o país, né, principalmente, né? Nós aqui tem que diminuir a ansiedade, né? Diminuir a ansiedade para que a gente também não adoeça, né? Com essa situação. Mas é legal, né, que se faça muita documentação disso, né? Que se filme essa questão tanto da produção, fotográfica, que isso depois pode vir ser, pode não, com certeza virá ser um material de referência para esses estudos, né? Sim. Mas aí falta um pouco de nossa parte de profissionalismo sobre esses registros, né? E sobre essa mesma live que a gente está construindo aqui, né? É um esforço muito grande, da minha família, para tentar fazer da melhor forma, né? E que é o recurso que não veio, né? Também não contávamos com muita coisa, mas também não esperávamos que fosse tão zerado tanto a questão financeira fruto dessa pandemia. Nos atrapalhou bastante. O que precisamos, se eu posso entrar aqui, professor Antônio, precisamos de um historiador para escrever essa história toda, não é? E nós temos um historiador, mais do que um historiador no grupo, historiador que escreve bastante, escreve as histórias do Rio Grande do Sul, do Brasil, dos alemães, não é? Trespar. Então, pode-se fazer realmente esse registro que é tão necessário e tão importante. Essa primeira experiência, depois de 181 anos, surge alguém, se levanta alguém para fazer essa construção, que já não chamamos mais de réplica, né, do Barco Eival. Então, eu acho que é uma proposta bem válida, que pode se concretizar, não é? E não é, Rodrigo? O que tu acha? Eu acho sim, muito importante. Eu acho que se faça futuramente. Primeiro que acho que se documente isso de uma maneira, né, filmada, fotografada, enfim, os registros, porque vai servir com certeza de referência para outros estudos no Brasil nessa área. E acho que, como o Antônio falou no começo da atividade da live, como envolve um personagem muito conhecido da história do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma ligação
talvez dos estados brasileiros, seja aquele que mais tenha um culto, digamos assim, à sua história. Não vou nem entrar aqui no mérito se muito ufanista ou não, mas é uma população que tem uma ligação muito grande com a sua história, e por isso essa atenção toda que o Antônio se sente às vezes pressionado, né, Antônio, de fazer, da responsabilidade de fazer, mas eu acho que o projeto é realmente muito, muito fantástico, muito legal, e com certeza que a gente puder ajudar futuramente para fazer alguma coisa de divulgação, a gente vai estar disponível, sim, porque desde o começo, quando eu soube que eles iam fazer isso aí, eu sempre eu queria estar no dia que o Seival fosse singrar as águas da Lagoa dos Patos. Eu acho isso, para quem gosta de história, enfim, para quem é amante de história brasileira, da história, como falou a outra, a museóloga, das pessoas simples que construíram o Seival, não só o personagem dentro da Garibaldi, né, e as pessoas do poder da época, mas aqueles simples marceneiros que estavam envolvidos com a construção, com as construções de barcos e coisas. Eu acho isso fantástico, é uma história realmente muito legal para a história, vai ficar marcada na história do Rio Grande do Sul, com certeza. Isso aí. Nós temos também alguns amigos nos acompanhando. A Elizabeth Milani diz lá, trabalho qualificado e voluntário. Isso é bom de lembrar, né? Que tudo é aqui voluntariado. Né? O Adriano Cati diz, enfim, tudo é difícil aqui na Várzea, junto ao Rio Camaquã. Tentei entrar, mas não consegui. Forte abraço a todos envolvidos nesse projeto, que tanto enobrece a região, trazendo aqui a releitura do passado com novos valores atrelados. Tratar cultura e história também envolve meio ambiente. Parabéns a todos. Nosso amigo Altemir, baita vitória, já ter feito o mastro. Então, todos torcendo, né, para que dê certo. Principalmente nós. Né? Nós estamos já a 1h e 26 minutos. Quer se colocar, Nilza? Oi, estamos voltando? Tu estás Vocês aqui, haviam Nilza. sumido do mapa. Opa, estamos agora aqui. Sim, estou aqui. Então, bem. Que ótimo. O Leonei gostaria de falar? Não? Alô? Deixa eu ligar ouvindo, Leonei? Microfone. Bom. Oi. Sim, eu dá algumas interferências, mas consegui ouvir bem. Só sobre o meu comentário antes, talvez tenha, como eu enfatizei a questão do turismo, é importante sempre a gente lembrar que o barco, o objetivo principal dele, não seria um barco de turismo, né? É um barco que vai trabalhar juntamente com escolas, com associações, com entidades educacionais, formais ou não formais da educação, né? Mas, em princípio, com entidades educacionais, seja com crianças, com adolescentes ou com adultos, com faculdades, né? Para tentar divulgar não apenas a história do barco, mas toda essa questão natural e toda essa preservação ambiental que a gente necessita nesse momento, não apenas aqui localmente, né? Mas quando a gente olha em termos globais, nós estamos a cada dia enfrentando mais e mais problemas em função do desequilíbrio. Então, é urgente que a gente comece a tratar dessas questões com bastante seriedade. Uma outra questão, Sandra, que chamou a atenção no objetivo dessa live, né? E acho que aí é a junção do projeto e da live, que é a questão das crianças. Eu, como professor de história, por vezes é bastante difícil trabalhar com crianças essas questões de história. Quanto mais recuado no tempo, mais difícil é trabalhar com as crianças, que elas não se veem nesses personagens que normalmente
a história tradicional utilizou, enfim, e passou a cultuar ao longo dos anos. E é bastante complexo a gente conseguir trazer para a realidade de crianças os problemas, as questões históricas de um passado que para elas é bastante remoto. Eu acredito que, como o Antônio falou, a construção do barco, ele vai trazer um pouco dessa experiência, um pouco dessa vivência para essas crianças, viu? Um objeto que foi utilizado há mais de 100 anos, há quase 200 anos, e que vai se tornar realidade. A partir dessa vivência, a gente pode construir um leque de possibilidades dentro de uma sala de aula e dentro de um ambiente que é o ambiente dos estudantes, né? da vivência deles e da experiência que eles vão ter com essa embarcação. Eu gostaria só de uma intervenção. Eu vi o Antônio Carlos falar do mastro, e aí vocês vejam como as coisas podem, inclusive, a gente se tornar... Aliás, é um trabalho multidisciplinar, inclusive a área de botânica, porque eu me lembro de quando eu fui na casa de Anitta, que eu vi o mastro, o que sobrou do Seival é o mastro que está lá, né? Então, eu fotografei e fui ver aqui em São Lourenço que madeira era aquela. E aí me disseram o seguinte, olha, uma madeira reta como essa é de pinheiro. E, lógico, pinheiro europeu não tinha no Brasil naquela época, mas tinha na colônia de São Lourenço, nas matas da Serra dos Tapes, chamado pinho manso, mais tarde conhecido por pinheiro alemão. E era a única árvore que era comprida, reta, e que se prestava inteiramente para um mastro de uma peça só. Era a única árvore que se podia encontrar dentro da nossa flora da Serra dos Tapes, dessa região sul aqui, que poderia se prestar para um mastro. As demais não têm essas condições. Podem servir muito bem para tábuas, para madeiras, para casco, para convés, para peças, etc., mas não para mastro. Então, é um detalhe interessante que quando se fizer o resgate, como é que se construiu esse mastro? Bom, esse mastro, obviamente, que foi feito, hoje foi feito em seções, colado com cascofém, provavelmente, né? Passou, então, por uma série de processos de beneficiamento até ele ficar completamente redondo, enfim, mas seria interessante dizer, bom, esse foi feito assim porque nós não temos mais essa madeira. Mas 180 anos, nós tínhamos pinheiros altíssimos, numa floresta virgem, que ainda não tinha sido desbravada, não tinha sido derrubada pelo homem. E dali conseguiu tirar-se um mastro para este barco, um mastro semelhante aos pinheiros europeus, ao pinho de Riga. Então, isso tudo, eu acho, quando se fizer esse trabalho de resgate que falou o professor Rodrigo, nessa documentação, tem que se fazer essas observações. Por exemplo, hoje você pega as tábuas do costado e você as une com cola, né? Antigamente, não, era o calafete, que era feito de estopa com alcatrão. E aí os sujeitos passavam o dia inteiro com um martelinho, né, e o tipo de uma ponção, ia batendo aquilo ali para dentro, né? Depois, então, ele passava uma mistura de terebentina, zarcão, etc., e fechava, vedava a união entre as tábuas, de modo que quando a água pegasse, inchava e se tornava o barco estanque. Essa técnica não se usa mais, está desaparecida, né? Temos que falar nisso. Eu notei, quando eu vi a construção do barco, pelas fotos, pelas imagens, que ainda uma técnica antiga foi usada aqui no Seival, aqui em Camaquã, como é usado, aqui no estaleiro de São Lourenço, que é para quando vão empenar madeira
para dar o formato da proa e do casco, chama-se de empenamento e toso. Isso ainda é feito no chão, com fogo. Faz um fogo, se arma uma fogueira e vai se dobrando a tábua, né, colocando-se marcos de madeira no chão e molhando-se com água, ou às vezes com óleo de peixe, como faziam. Eu tenho a impressão, Antônio Carlos, que vocês usaram essa técnica com água, aí em Camaquã, empenaram dessa forma. E isso tudo tem que entrar nos registros, porque é uma maneira de dizer assim, fizemos assim algumas coisas com era 180 anos, outras foram substituídas pelos modos e métodos mais modernos, pela ausência dessas técnicas. Mas, basicamente o produto barco de madeira, ele é ainda quase que inteiramente um produto com uma tecnologia milenar, centenas de anos, e pode ser, sem erro, milenar. Então, quando se faz um barco de madeira, nós estamos mexendo com a história da humanidade. Nós estamos mexendo com séculos, porque um barco de madeira é o repositório da cultura de vários povos, das suas experiências náuticas ao longo do tempo. Então, isso tem que colocar e se registrar, porque isso valoriza sobremaneira esta obra. Não apenas pelo seu conteúdo histórico, ambiental, cultural, mas também pelo que diz respeito à arqueologia naval. Isso é muito importante. Então, acho que vamos registrar isso também. Era isso. Não, de fato, a forma como foi dobrada as madeiras, ou vergada para fazer o casco, foi utilizado fogo para aquecer, e aí puxado nos grampos, até essa madeira ficar no formato adequado. Mantém-se até esfriar essa madeira, depois que esfria, ela permanece naquela forma. E aí tu consegue tosar ela, ou seja, preparar, desgastar, até encaixar com a outra que está logo abaixo. E assim sucessivamente. Então, a técnica utilizada nesse casco praticamente é a mesma, né? Só que usamos o fogo de maçarico e não colocamos no chão, né? Mas não usamos aquela forma de aquecimento com vapor nos fornos, né? Não usamos, foi no fogo mesmo. É bem interessante isso. Eu me recordo essa questão que, como o professor falou ali antes, da questão multidisciplinar, né? Eu me recordo da palestra que eu fiz em Camaquã, na Associação Comercial, sobre a importância dessas questões do passado, né? Nós entendemos que aquelas pessoas as dificuldades que as pessoas que vieram antes da gente enfrentaram para construir muitas coisas, né? A juventude hoje tem uma facilidade muito grande para tudo, e essa facilidade faz com que nós percamos a ligação com o passado, né? Eu lembro que eu mostrei na época alguns slides e perguntei para aquelas pessoas presentes o que era aqueles objetos. Eles eram um telefone, todo mundo tem um telefone aqueles de girar ainda, e o outro uma lata, que era a maneira que se tinha de armazenar a carne, né? E essa mesma alusão que a gente faz na técnica do barco, né? O quanto pode ser aprendido, como falou ali o professor, né, sobre a questão do mastro, né, da árvore, da botânica, e várias áreas do conhecimento humano estão sendo esquecidas, apagadas por essa distanciamento da realidade, às vezes, né? Que a juventude hoje tem uma realidade virtual muito grande, a tecnologia, uma facilidade para muitas coisas, mas esquece, às vezes, perde essa ligação com o passado. Eu sempre faço palestras e eu peço para as pessoas, para as crianças, né, os jovens, manterem um contato com as pessoas de mais idade, com os avós, enfim, perguntarem coisas, questionarem, porque tem duas coisas vivas, a ligação do jovem com o passado, com os seus avós, né, e a pessoa que tem mais idade, mais experiência, com a formação da juventude. Então, é uma ligação muito interessante, e eu vejo tudo isso que a gente está falando dentro desse marco, da ideia do marco, do projeto de várias áreas do conhecimento humano estão ali,
com certeza, muita coisa que foi usada no passado, coisa que vai ser aprendida agora, e coisa que vai se deixar para gerações futuras que possam manter esse elo de ligação com a sua própria história. Eu acho isso, volta a dizer, eu tenho sido redundante, mas é fantástico por todos esses fatores. É um detalhe interessante no mundo sintético e digital, né? Como se diz agora, como é aquela realidade líquida, né, do Bauman, né? Então, tudo é líquido, né? Mas o fato é o seguinte, que você toca num barco de madeira, você está tocando na natureza, de certo modo, né? É um pedaço da natureza que está ali, vivendo ainda de alguma forma. É a árvore transformada, né, no meio de locomoção do homem, né? Onde começou a história da humanidade, né? O homem navegou em cima, imagina-se, pela primeira vez, em cima de um tronco, né? E depois, então, saiu o barco. E esse barco, ele é de madeira e ele é a natureza que as mãos do homem moldou, né? E é dentro dessa natureza cristalizada na madeira, né, que o homem carregou seus sonhos, que ele viajou, que ele levou, né, seu pensamento adiante. Então, eu acho que esse barco de madeira, o Seival, ele vai falar para muita gente de muitos modos diferentes. Vai chegar serão muitas mensagens que o Seival vai passar. Muito mais que a própria história da Guerra dos Farrapos. Ele vai falar com gente daqui e do mundo inteiro, em outras linguagens, em outras formas de pensamento e de conhecimento. E por isso, o Antônio, que o teu projeto é universal. Mais ou menos que dizia o Leon Tolstói, né? Canta a tua aldeia e a tornarás universal. É isso aí. Então, com essa questão das lives hoje, quando essas lives forem lançadas, isso alcançará o mundo rápido. Naquela época não se alcançou tão rapidamente o mundo, mas hoje nós alcançaremos o mundo de uma maneira extraordinária. E se não fosse a pandemia, provavelmente não estaríamos fazendo também isso que estamos fazendo hoje. Então, tudo contribui, não é? Tudo colabora para que isso venha a acontecer. E esse conhecer mundialmente estará acontecendo hoje, rapidinho. O mundo inteiro vai ter essa história. É verdade. Estamos nos reinventando e descobrindo que nós podemos fazer. As dificuldades vão aparecer, mas a gente pode fazer o impossível acontecer, ser possível. É verdade. E daí nós temos, também somos privilegiados por podermos participar de um trabalho grandioso que é apoiado por uma universidade, né, que é a FEVALE, que é realmente um trabalho grandioso que nós podemos realizar através desta live aqui hoje. Parabéns para a Sandra, que fez esse projeto com o professor Antônio do lado, né? Não dá para se desvencilhar, né? Tem que ficar sempre junto. E podemos, então, participar. Isso também é um fato histórico para nós aqui. Participar deste trabalho grandioso. O professor Leonei, pensando nos alunos, eu estava pensando aqui também, no fato de que é difícil dos alunos alcançarem qualquer ideia. Até para nós, o Barco Seival, para nós era algo longínquo. Hoje nós temos este projeto aqui tão próximo de nós, que embora a gente também não possa estar junto lá, vendo ele mais vezes, mas ele está acontecendo, né? Então, isso que os alunos precisam, fotos, filme, mostrar isso para eles, também em registros, ainda que sejam pequenos, um pequeno livro, onde eles possam levar isso para casa, né? E essa revista que está sendo projetada também será certamente um grande marco para os nossos alunos aqui em Camaquã, onde chegar. Em qualquer lugar que chegar, isso será um marco, mas o vídeo, o filmar, o mostrar, as fotos, muitas fotos publicadas, isso é muito importante, para dar exatamente
essa memória visual para os alunos, para as crianças, como o professor Leonei falou, né? Então, parabéns por esse trabalho todo que vocês estão fazendo aí, Sandra e professor Antônio. Nós é que agradecemos. Muito obrigada, muito obrigada. Não sei se a gente se estende muito mais, nós estamos a 1h44. Eu gostaria de passar um videozinho onde a gente montou aqui com as fotos do nosso museu, Divino Alziro Beckel, e depois a gente vai para as despedidas. Tá bem. Assim que a gente conseguir. Eu não tenho som, né? Eu tenho. Você não estou ouvindo? Isto é só um pequeno vídeo que a gente faz, lembrando que esse trabalho todo é com a iniciativa, né, da Secretaria de Cultura do Estado, a SEDAC, e por intermédio da Associação de Ensino Superior de Novo Hamburgo, ASPER. Eu gostaria de agradecer, vocês querem fazer as suas colocações, mas a gente... Eu gostaria só de agradecer a oportunidade de me reencontrar com vocês e conhecer outras pessoas e poder dividir com vocês também esse gosto, esse prazer enorme que é viver a história em andamento, história viva, né? Já o museu vivo e a história viva, e isso é muito empolgante, especialmente, né, vindo, né, de um casal de idealistas como o Antônio Carlos e a Sandra. Eu fico muito honrado de ter sido convidado para essa live. Muito obrigado. Eu queria também agradecer, ser muito honrado por ter, mais uma vez, lembrado pela comunidade de Camaquã e de poder participar desse momento, eu acho, histórico para a história, não da região, mas do Rio Grande do Sul, do Brasil. É um projeto fantástico, eu acho que vai render muitos frutos, né? Parabenizar também a Sandra e o Antônio. Eu tive a experiência de ficar com eles uma semana em Camaquã, né? Assim como a Nilza também. Sei do valor que eles dão para a história, então eu só tenho a agradecer e a parabenizar, deixar um meu abraço para a Sandra, para o Antônio, para a Nilza, para o Martin, né, para os professores que nos acompanharam também, pelo carinho que vocês sempre comigo, com a minha família, e é o que a gente puder contribuir no futuro com o projeto, a gente vai estar sempre à disposição para divulgar a importância da história, do livro e do livro e da leitura. Obrigado mais uma vez. Bom, eu também gostaria de agradecer, Sandra, seu convite e dizer que eu estou à disposição sempre de ti e do Antônio para todos os trabalhos, todas as lutas aí que a gente vem a fazer
até a até a finalização da construção do Seival e, posteriormente, também com as atividades pós-construção. Muito obrigada. Também quero agradecer, eu fui a última a entrar, estou fazendo o agradecimento por último também. O privilégio, a oportunidade de Camaquã para o mundo. Estamos fazendo esse lançamento hoje, né, esse trabalho, e me sinto assim muito honrada, tenho falado isso sempre para a Sandra e para o Antônio, e agora de participar também deste projeto Museu Vivo, dessa revista cultural Asas, que não vai ficar só com esse trabalho aqui, eu tenho certeza, vai crescer e vai se multiplicar e vai engrandecer e enriquecer a vida de muitas pessoas que estarão próximas ou que serão alcançadas com esse projeto. Então, parabéns e muito obrigada. Então, agradecemos a todos e vamos dizer, para deixar registrado, que nós temos as nossas páginas, não é? Para que as pessoas que queiram nos acompanhar, seria no Facebook do Asas Camaquã. A Norma, chegando agora, muito bom, bela aula de história. A Norma, nossa amiga aqui de Camaquã também. Falar que nós estamos no Instagram, Revista Cultural Asas, Museu Vivo, no Twitter, @Vivo Museu, e no YouTube, onde esse vídeo, junto com os demais, será postado na Revista Asas, Museu Vivo. Temos o Érico Andreto nos dizendo abraço e sucesso a todos. A Ana Paula, parabéns a todos os envolvidos. Nós é que agradecemos a confiança de todos vocês por nos recolherem em suas mentes e em seus corações. Peçamos sempre que Deus nos abençoe para que todos nós façamos uma ótima jornada nesta caminhada terrena. Não é? O Antônio? Pessoal, todo mundo agradeceu, mas na verdade quem mais agradece é nós, primeiramente por nos receberem nessa cidade, né? E a cada um dos que estão presentes aqui é uma aquisição fantástica que nós temos. Recursos sempre nos faltou, mas só os financeiros, porque de pessoal e de amigos estamos bem representados. Um grande abraço, Jairo, um apoio enorme. O Rodrigo é uma pessoa fantástica que a gente conheceu e conviveu um pouco de tempo, com certeza vai estar junto conosco no próximo período. Lionei, nosso amigo, colega, professor de primeira hora, e sempre presente aqui, tenho mais que agradecer. O Adriano, que agora não pôde acessar direito aqui, é o grande historiador da ilha, o cara que está em contato e que junto com a Nilza nos levou lá na ilha para conhecer o local, conhecer os espaços geográficos que aconteceram, a grande história do nosso Rio Grande do Sul. E a cada um de vocês aí, um grande abraço. A gente pode faltar recurso, mas não falta vontade. É o que eu vi de cada um de vocês. Obrigadão mesmo. Encerrada, e depois das 5, que já vai ser agora, temos mais a Simone Garcia também nos dando os parabéns. Um abraço, Simone, muito obrigada. Nos vemos no dia a dia. E que, sim, olha aqui, meu contra-regras. Uma parte dos vídeos será colocada agora às 5 horas, a outra parte só depois das 20 horas, em função de alguns termos que o YouTube tem de postagem. Está bem? E vamos lembrar a todos, vamos nos cuidar, a pandemia existe, a saúde é importante e nós temos um propósito de vida. Então, precisamos nos cuidar para nos mantermos aqui. Um grande abraço a todos e muito obrigada. Muito obrigado. A gente deixou de